Meus amigos gremistas, eu sei que vocês, a exemplo de mim, está procurando o responsável por ter protagonizado aquele fiasco do Grêmio contra o Atlético Paranaense ou os culpados. Quem foi o culpado ou quem foram os culpados pelo fiasco gremista. Eu já falo sobre isso. Antes eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ativar as notificações e deixar o seu like. Só assim a gente vai crescer cada vez mais com esse espaço de gremista para gremista. Gente, existem culpados ou culpado por tudo aquilo, aquele fiasco, aquele desastre, aquele furacão, vamos dizer assim, que aconteceu neste último domingo da derrota do Grêmio por 4-1 para o Atlético Paranaense. Quem são os culpados? Ou seria apenas um culpado? Seria só o Felipão o culpado? Ou seria o Felipão e os jogadores, aí diríamos os culpados? Ou incluiríamos também a preparação física, a diretoria? Bom, gente, a verdade é que o que nós assistimos no domingo é algo que nós devemos esquecer, certo? Quando o Grêmio ganhou do Flamengo, a gente tinha que ter consciência de que talvez não fosse tudo aquilo que a gente viu do Grêmio contra o Flamengo, assim como a gente não pode dizer que o Grêmio é tudo aquilo que a gente viu nesta derrota humilhante para o Atlético Paranaense neste último domingo. O que pode ter acontecido, e eu acredito que você que me acompanha talvez possa chegar a esta mesma conclusão que eu cheguei, é que depois daquela vitória no Rio de Janeiro sobre o Flamengo, que para mim é o melhor time do futebol brasileiro no momento, tanto é que acho que vai ganhar Libertadores e Copa do Brasil, vai papar esses dois campeonatos. Depois daquela vitória, talvez o Grêmio entrou um pouco de salto alto nessa partida contra o Atlético Paranaense. Talvez o Grêmio imaginou que quem ganha do Flamengo no Rio de Janeiro não teria também muitas dificuldades para ganhar do Furacão em Curitiba. Talvez o Grêmio tenha pensado isso, talvez o Grêmio tenha entrado de salto alto, porque a postura do Grêmio, gente, a postura do Grêmio nessa partida do último domingo, ela é inexplicável. Aquele Grêmio marcador, pegador contra o Flamengo, em nenhum momento apareceu contra o Atlético Paranaense. Seria um sinal de que o Grêmio se entrou meio que autossuficiente, achando que continuaria a sua ascensão no Campeonato Brasileiro sem precisar de muito esforço, sem precisar de muita responsabilidade contra o Atlético Paranaense? Olha, eu me apego basicamente nisso, quando eu tento explicar ou tento entender por que o Grêmio perdeu daquela maneira para o Atlético Paranaense. Felipão tem sua culpa? Tem. Mas aí nós vamos analisar o Grêmio que começou a partida. Você escalaria diferente o Grêmio que começou aquela partida? Tanto é que durante a semana a gente até debateu aqui sobre que time o Felipão deveria colocar em campo contra o Atlético Paranaense. E foi quase que uma unanimidade que o time que ganhou do Flamengo deveria ser o time que entraria em campo contra o Atlético Paranaense. E foi exatamente isso que o Felipão fez. As substituições no segundo tempo, talvez o Felipão tenha pecado. Nas substituições, talvez a entrada do Léo Pereira. E não foi só ontem, gente. Não foi só nesse domingo. O Léo Pereira não tem contribuído absolutamente em nada em todos os jogos que ele tem sido como opção para o técnico Felipão. Ele não acrescenta nada. Então, o Felipão tem a sua culpa, mas para mim a maior culpa
se aplica aos jogadores que não tiveram o mesmo espírito, a mesma pegada, a mesma vontade do que tiveram naquele jogo contra o Ceará em Porto Alegre, que o Grêmio ganhou de 2-0, e depois na partida seguinte contra o Flamengo, que o Grêmio ganhou no Rio de Janeiro por 1-0 e poderia ter sido 2 se o Grêmio não desperdiçasse o pênalti. Para mim, os jogadores, a postura dos jogadores foi a responsável pelo vexame protagonizado pelo Grêmio nesse domingo em Curitiba. Tudo é terra arrasada? Não, gente. Não é. Não é. Eu acredito na recuperação do Grêmio. Esta recuperação vai aparecer já nesse final de semana no jogo contra o Sport. Nós tínhamos, evidentemente, uma chance muito grande de, pontuando na partida em Curitiba e ganhando principalmente, de sair da zona do rebaixamento. Se transfere para esse domingo no jogo contra o Sport em Porto Alegre, e eu tenho certeza que o espírito que o Grêmio vai entrar em campo contra o Sport, se não será igual ou maior como foi contra o Cruzeiro e o próprio Ceará na partida anterior, o Grêmio vai ter uma postura muito parecida a essas duas partidas. E acredito na vitória e, quem sabe, a saída definitiva da zona do rebaixamento e depois com a sequência de jogos, com os pés no chão, e o Grêmio tem que ter os pés no chão. O Grêmio não pode se achar em situação nenhuma no Campeonato Brasileiro. Nenhuma. E que o Filipão também faça suas escolhas da maneira mais correta. E deixe de lado, pelo menos, o Léo Pereira. Por que Campaz não joga? Bom, gente, explicações vêm de todos os lados. Eu não acredito em nenhuma do que a gente tem visto aí. Mas a gente acredita, sim, que o Campaz possa dar uma contribuição muito maior do que o Léo Pereira está dando. Estamos conversados? Gostou do nosso comentário? Antes de sair, se inscreva no nosso canal. Certo, gente? Um abraço. Tchau para vocês.